A ideia de que o dízimo é devido à igreja é uma tentativa de fazer do mero ajuntamento cristão algo pesado, legal, estatal, religioso, como era o Templo de Jerusalém. No entanto, essa perversão não aconteceu desde o princípio. Os primeiros discípulos contribuíam, primeiro, para ajudarem-se uns aos outros. A família da fé, como diz o apóstolo Paulo. E depois, a fim de criar meios e fundos, a fim de ajudarem no sustento dos que viviam apenas para pregar e ensinar a palavra. Se você ler 2 Coríntios capítulo 8 e 9, você entenderá qual era o espírito mediante o qual as ofertas em dinheiro eram feitas no ajuntamento dos primeiros discípulos. Jesus disse que aos judeus que eles deveriam dar o dízimo de seus bens e alimentos. Era assim que era feito no templo, e descobertas arqueológicas feitas nas ruínas da casa de Caifás, o sumo sacerdote revela como eram medidos e coletados esses dízimos. Mas sem esquecer que a verdadeira lei de Deus é feita de justiça, misericórdia e verdade. No entanto, já foi a perversão da fé original, desfigurando-se naquilo que chamamos de religião cristã ou de igreja, o que evocou para si esse papel oficial de novo templo de Deus na terra. Ou seja, para o cristianismo e para a igreja, a representação legal de Deus na terra agora tem nele sua oficialidade. Todavia, essa é uma perversão que fundiu a ideia do templo como lugar de oficialidade e poder. Chapa branca de Deus no mundo. Mas a oficialidade política e religiosa que os romanos via Constantino criaram. Assim, os evangélicos, por exemplo, brigam pela igreja como detentora do poder fiscal de recolhimento os impostos de Deus, poder fiscal de recolhimento dos impostos de Deus, sem saber que tanto a interpretação legal de Malaquias não cabe nessa nova dispensação da consciência da graça, conforme o Evangelho, conforme o ensinamento do Evangelho. Como também não sabem que estão ainda vivendo sob os auspícios da lei e não da graça, visto que se colocaram sob o comando de algo que foi instituído para a igreja, quando ela foi deixando de ser apenas igreja, conforme a leveza do Evangelho e conforme o poder que Constantino instituiu, chamando-o de cristianismo. Esta é a razão pela qual o texto de Malaquias, capítulo 3, sobre os dízimos ser o favorito da igreja nas questões de contribuições financeiras. Sim, ele supostamente se transfere para a igreja, a qual, tendo CGC e estatuto, vira o banco do dinheiro de Deus. E o pastor, líder, apóstolo, bispo, ou seja lá o que for, torna-se o dono do banco. Ou, na melhor das hipóteses, no caso de uma gestão menos centrada no homem, então surge o conselho bancário, que faz gestão do dinheiro de Deus na igreja. Ora, eles dizem que se o dinheiro de Deus não passar por eles, tal dinheiro não serve a nenhuma causa divina, não sendo, portanto, segundo eles, abençoado. No tudo engano e manipulação. O que não percebemos é que o Novo Testamento não se utiliza de Malaquias capítulo 3 como lei da graça quando se trata de dinheiro. Como já disse, o texto de Malaquias fala
do templo-estado. A igreja não é assim. Ao escolhermos seletivamente Malaquias como o santo das contribuições, sem o sabermos, estamos dizendo 4 coisas. Primeiro, nosso desejo de que a igreja esteja para a sociedade, assim como o templo-estado estava para a população de Israel. Segundo, nossa seletividade arbitrária quanto a determinar o que da lei nos é conveniente. Terceiro, nossa incapacidade de ver que Malaquias capítulo 3 tem sua atualização na graça em 2 Coríntios capítulo 8 e 9. E sem maldições, evocando a alegria, não o medo. Quarto, nossa ênfase na ideia de que aquele que não contribui é ladrão. Põe aqueles que cobram no papel de sacerdotes fiscais dos negócios de Deus na terra. Em Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, diz que dá quem deseja, dar sem desejar, ou dar mentindo, gera morte, não vida. Ananias e Safira foram exemplarmente disciplinados pela liberdade que nasce da verdade, e não a fim de gerar medo legalista na igreja. Eles morreram por terem traído a graça de Deus, a graça de dar ou não dar, de ser ou não. Eram livres para não dar, e assim não para mentir ao Espírito Santo. Dar não os tornaria maiores. Não dar não os tornaria menores. Mentir a Deus, todavia, os destruiria. Porém, dar com alegria abriria para eles um mundo de riquezas interiores e de retornos de bênçãos que são apenas o fruto da própria semeadura feita, como generosidade na forma de dinheiro ou bens. Deus ama a quem dá com alegria. O que passar disso é negócio feito em nome de Deus e que se alimenta da culpa que se põe sobre os ombros ignorantes de quem não sabe que em Cristo tudo já está consumado. Portanto, não há barganhas a fazer. Todavia, como eu disse ao jovem honesto, o dízimo é parte de todo culto racional e grato. Sua base, todavia, não é a lei, mas sim a lei da graça, da gratidão, da alegria, do reconhecimento do amor e da providência, do desejo de contribuir para ajudar outros. E, sobretudo, como manifestação de culto a Deus, no qual a alegria grata oferece como culto aquilo que é um Deus na terra, o dinheiro. Para mim, por exemplo, dar o dízimo, além de ser tudo que há pouco lhe disse, tudo há pouco disse, é também um ato de vindicação da soberania de Deus sobre nossa existência. O dinheiro é uma potestade espiritual. Foi a única realidade que Jesus usou para apresentar como um Deus competindo pelo amor dos homens. Por isso, Jesus chamou o dinheiro mamon, de Senhor, e disse que ninguém poderia servir a Deus e às riquezas. Desse modo, quando alguém dá pelo menos 10% do que ganha, tal pessoa está confessando sua gratidão, sua confiança na provisão e também sua libertação em relação ao poder que os bens tendem a exercer sobre toda a alma humana, reclamando um papel divino e de obediência e serviço, como faz todo Senhor espiritual. O interessante é que Jesus não atribuiu esse poder ao diabo, mas o atribuiu ao dinheiro. Na graça de Deus,
O dízimo é assim, filho da lei, da graça, pois é fruto da gratidão alegre e não é uma obrigação legal. Todavia, mesmo não sendo uma obrigação legal, é, entretanto, um princípio espiritual, o qual carrega em si as bênçãos que correspondem ao significado de um ser, humano ofertar suas posses a Deus, através de bens e serviços aos homens, e fazendo isto com alegria, conforme a lei da graça, acerca desse assunto, a qual pode ser lida em 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Quanto a esta questão mencionada durante este vídeo, minha prioridade, por exemplo, nas minhas contribuições é dar para causas que divulguem o Evangelho como ele é, com pureza de propósitos e conteúdos. Isso pode ser numa igreja, pode ser numa missão séria, pode ser alguém que carregue sozinho o compromisso de fazer algo importante e sério, mas que não conta com ajuda suficiente. Além disso, ajudo pessoas em necessidade, ou simplesmente obedeço o impulso interior na alegria que nasce da possibilidade de ajudar alguém que está em necessidade. Quem dá ao pobre, a Deus empresta, diz o provérbio. Também faço isso sem deixar de me comprometer com aquelas coisas, causas ou meios mediante os quais minha vida é enriquecida espiritualmente. Aliás, o apóstolo Paulo diz que aquele que recebe benefícios espirituais deve fazer beneficiário com bens materiais aquele que sobre ele ministra riquezas da graça, seja como apoio, palavra, ensino ou atenção espiritual. No entanto, eu nunca brinco com dinheiro, pois sei que ele é uma potestade, o lugar mais seguro e útil para o dinheiro. Portanto, é sendo usado como parte do culto racional e grato, mediante cujo gesto consciente a gente declara o senhorio de Cristo sobre Mamon em nossa vida. Dar, oferecer, não só é espiritualmente melhor do que receber, mas também carrega em si o princípio da vida. A vida é um permanente dar. Além disso, Jesus disse que o ato livre, amoroso, carinhoso, responsável e devocional do doar abre comportas espirituais de bem em nosso favor. Ou seja, o ato de dar gere uma sincronia de nosso ser com as forças invisíveis e poderosas da generosidade. Por isso é que ele disse que o retorno do dar em alegria é desproporcional, posto que você semeia um dízimo de seu ganho, ou para sua felicidade, até mais que o dízimo, e como resultado abrem-se galerias invisíveis de uma graça que sempre se manifesta em favor dos generosos. Assim, eu não dou dízimo por causa de Malaquias, capítulo 3, como é ensinado em muitas denominações religiosas, nem tampouco com medo de ser ladrão ou de ser vitimado pelo devorador, porque eu tenho certeza que todas essas coisas morreram com Jesus na cruz. Nele todos os devoradores foram despojados. Na cruz, todavia, não dando por medo, dou, entretanto, em razão da gratidão e da alegria da graça em mim. Portanto, nunca darei uma única oferta sem minha motivação, se minha motivação for medo, pois desse modo o que eu faço de nada vale. Sem amor, nada aproveita para mim. Entretanto, é porque não temo devorador que deixarei agora de doar.
Não, eu dou por amor e por saber que nada é melhor, é meu, e por crer que tudo que me vem às mãos pagas as responsabilidades da vida. O mais deve ganhar significação espiritual filiada à gratidão e ao amor solidário e responsável. Escolho causas que promovem o Evangelho e abençoam vidas e contribua com alegria, posto que isto é agradável a Deus. O conselho que eu dou para você é que você escolha causas que promovem o Evangelho e abençoam vidas e contribua com alegria, posto que isto é agradável a Deus. Utiliza-se das riquezas, dos bens materiais, do dinheiro para ajudar vidas, para auxiliar vidas, para investir em vidas. Jesus disse que até mesmo o administrador infiel, em Lucas capítulo 16, pôde fazer bom uso do dinheiro, que um dia ele havia ganho com esperteza e até desonestidade. Sim, Jesus recomendou que esse dinheiro seja usado para que se faça amizades espirituais, as quais, pela gratidão, sempre haverão de nos socorrer na hora da necessidade. O administrador infiel foi elogiado pelo Senhor, porque apostou em capitais imponderáveis. Estes capitais é gratidão semeando na alma de outros e não no dinheiro. Sim, ele preferiu ficar sem nada, mas semear a bondade e a gratidão, do que guardar o dinheiro e não contar a gratidão de ninguém, nem na terra e nem no céu. Espero que tenha ajudado você.